vendo aqui a respeito da toda o que é a metodologia, o que é ciência, os requisitos e competências necessárias para o pesquisador. Nós terminamos a nossa última etapa, o nosso último bloco da aula, comentando justamente sobre as etapas prévias à proposição da pesquisa. Quer dizer, a pesquisa, ela é proposta, ela é formulada em seus termos a partir, na verdade, de todo um processo de reflexão prévia, a partir de todo um processo de acúmulo de conhecimento por conta do consulta à literatura já estabelecida dentro do campo, mas também ela começa, para valer, vamos dizer, o pesquisador começa a botar a mão na massa e começa a refletir sobre a pesquisa ao qual vai desenvolver a partir do momento em que formula um problema, uma questão a ser respondida a partir do momento em que começa a desenvolver o seu projeto. Agora, nesse último momento da aula, eu quero pensar o projeto de pesquisa em si mesmo. Eu quero pensar justamente aquele momento em que o investigador começa a escrever sobre aquilo o qual ele vai desenvolver nos momentos seguintes sobre o seu trabalho. Bem, falei tanto sobre projetos de pesquisa aqui até o momento, já mencionei várias vezes esse tipo de produção textual, mas até agora eu não esclareci, afinal, o que é o projeto. Bem, o projeto é a proposta inicial da pesquisa, ou seja, você vai escrever uma proposta mesmo, vai escrever o que você pretende fazer. Esse daqui, o projeto de pesquisa, ele é um instrumento a partir do qual o cientista vai poder planejar todas as ações relacionadas à pesquisa, desde a aquisição de material, também pode pensar os procedimentos metodológicos específicos, pode planejar o modo como vai dialogar com a literatura especializada, enfim, são diversas ações que estão sempre contempladas dentro do trabalho de pesquisa, os quais são previstos, começam a ser planejados no projeto. Ele também tem um importante papel, sobretudo para áreas do conhecimento, onde a aquisição de material é bastante importante, que é prever os custos da pesquisa. Como já falado várias vezes, vou repetir, a questão do orçamento tem que ser considerada e é essencial a partir do momento em que o pesquisador começa a delimitar a sua proposta. Bem, e também temos que considerar que é uma exigência comum em processos seletivos de programas de pós-graduação, ou seja, se você vai fazer doutorado, se vai fazer mestrado, seguir uma trajetória acadêmica para além da graduação, um projeto de pesquisa é indispensável. É raro um programa de pós-graduação que dispense um projeto de pesquisa. E também ele é essencial para a obtenção de bolsas. Muitas agências de fomento à pesquisa requisitam que o pesquisador apresente um projeto. Isso também, às vezes, para concorrer a algum edital para liberação de verbas, também o pesquisador tem que apresentar um projeto de pesquisa para poder receber aquelas verbas. A escrita do projeto, ela é algo que é importante a nível pessoal para o pesquisador, porque ali ele começa a cristalizar, começa a ter clareza do trabalho qual irá desenvolver, mas também é uma demanda institucional necessária, muitas vezes. Bem, tem uma série de elementos que têm que ser pensados e considerados no momento de escrita de um projeto, justamente para que seja um projeto que possa ser bem visto por uma banca de seleção, que possa ser bem visto, bem recebido por uma agência de fomento à pesquisa para a recepção de uma bolsa, enfim. Nós vamos ver aqui agora o que faz de um projeto um bom projeto. Para começar, ele tem que apresentar um problema bem definido. O problema é o ponto de partida da investigação. Se o ponto de partida ele não está bem delimitado, se ele não é bastante sólido, não há como a pesquisa também ser sólida e ter um bom direcionamento.
é prerrogativa do bom projeto de pesquisa que o pesquisador saiba para onde está indo. E para saber para onde está indo, ele tem que saber muito bem qual é o seu problema. Além disso, deve expor de forma clara e organizada os elementos da pesquisa a ser desenvolvidas. Ora, como eu estou dizendo, o pesquisador tem que ter clareza do que vai fazer, tem que ter clareza do ponto de partida, que é o problema, mas também tem que ter clareza das etapas às quais irá seguir. Ele tem que ter clareza, e controle mesmo de tudo que se refere ao seu esforço investigativo. Daí a necessidade de pensar no projeto de uma forma bem estruturada e de uma forma que possa ser compreendido por qualquer um que porventura pegue e leia o seu material e sobretudo por aquele que vai avaliar o projeto de pesquisa. É importante que a pessoa tenha clareza do que aquele pesquisador está propondo, de qual direcionamento que ele pretende dar à proposta ao qual está sendo apresentada. É importante que o bom projeto ele esteja também uma disponibilidade material para consulta no momento em que é redigido e também que seja um projeto viável. Ora, ao redigir o seu projeto, é importante que você convença, se no caso é um projeto não meramente para você, enquanto pesquisador, ter clareza para onde está se direcionando a sua pesquisa, mas para que o pesquisador ele possa apresentar para uma banca de seleção, de uma agência de fomento e argumentar: olha, meu projeto é viável, logo está apto a ser levado adiante e ser considerado pelos senhores. A ideia justamente é que o projeto, ao expor de forma clara, seja também um argumento, algo que vai favorecer o pesquisador em algum tipo de processo de seleção institucional, programa de pós ou o que quer que seja. Algumas considerações a respeito do projeto de pesquisa. Bem, quando você faz um projeto de pesquisa pensando uma concorrência qualquer, bem, os editais para essa concorrência, em geral, prevêem uma série de elementos aos quais têm que ser observados para serem aceitos como válidos naquele concurso. Então, se você pretende fazer o mestrado, o doutorado, se pretende concorrer a uma bolsa, se pretende concorrer à verba, é importante que vá justamente até a instituição ao qual está promovendo a disputa, o concurso, e tenha acesso ao edital e leia com atenção se ele exige um projeto e, exigindo o projeto, se ele delimita elementos, se ele delimita os aspectos, os tópicos necessários aos quais o projeto tem que ter. Mas vejam bem, a estrutura de um projeto ele varia muito. Tem instituições que pedem uns elementos, tem instituições que pedem outros, tem instituições que deixam a coisa um pouco mais solta, outras têm estruturas muito mais rígidas exigidas de seus projetos. Isso vai variar muito. Inclusive, também tem uma variação conforme a área do conhecimento. Determinadas disciplinas exigem alguns elementos no projeto que outras já não exigem. E além disso, então isso acarreta no seguinte, no segundo tópico ao qual destaquei no slide, que é: não existe uma fórmula pronta para apresentar esses dados. Os elementos da pesquisa não seguem uma equação rígida, uma receita de bolo, em que você acrescenta o elemento X, o elemento Y, que vai dar o bom projeto. Na verdade, é um elemento muito mais subjetivo. O bom projeto, é claro, tem que ter clareza, é claro, tem que ter uma formulação de um problema bem delimitado, é claro que tem que planejar as ações de uma maneira racional, de uma maneira lógica e que de fato seja viável. Porém, como proceder para alcançar isso? Não tem uma receita mágica. Para o bem ou para o mal, isso daqui vai atender as especificidades, é claro, de cada área, porque cada campo, disciplina do saber possui suas próprias exigências.
as suas próprias demandas, mas também as especificidades da própria pesquisa. Cada pesquisa exige determinadas características. E isso é algo que o pesquisador tem que ter domínio. Bem, o projeto possui diversos elementos. Possui problema, possui objetivos, hipótese, metodologia, tal como já explicamos, justificativa, cronograma e recursos. O problema, voltando aqui a esse elemento que eu já destaquei, já comentei diversas vezes, mas agora vamos começar a nos deter propriamente. O problema é a questão a ser respondida pela pesquisa que está sendo proposta ali no projeto. Ele é importante que não seja amplo o suficiente para que a pesquisa não seja impossível. Quer dizer, um problema que seja muito abrangente, que a contemple, que demande muitos saberes, muitos procedimentos metodológicos a serem respondidos, a serem considerados, é um problema que é problemático, brincando dessa maneira, é um problema que provavelmente não vai ser viável de ser contemplado, de ser alcançado e respondido adequadamente dentro das limitações de tempo de uma pesquisa. Mas também, por outro lado, esse problema ele não pode ser restrito a ponto de ser contraproducente. Há pessoas que têm aquele medo de, ao fazer seu projeto, se comprometam a fazer demais e não consiga concluir o projeto dentro do tempo estipulado. Contudo, não se pode pensar num problema que seja muito limitado, que seja muito pontual, porque isso também pode ser contraproducente. Se o seu problema exige uma hipótese um pouco menos desenvolvida, que exige menos procedimentos metodológicos, que exige menos dados, é um projeto que vai demandar um esforço investigativo menor, e isso pode acabar sendo contraproducente se você tem que desenvolver e levar a cabo, por conta de um programa de pós-graduação, um curso de mestrado, doutorado, de uma pesquisa que tem que ser de fôlego, de uma pesquisa que gere um material bastante amplo. Então, o problema ele tem que ser não tão amplo, mas também não tão restrito assim. Além disso, nós temos que pensar que o problema deve ser formulado no formato de uma pergunta. Digamos, por exemplo, que eu seja um químico e eu quero saber se um determinado composto ele pode ser utilizado para produzir explosivos. Então, como é que eu vou desenvolver o meu problema? O composto em questão pode ser usado como explosivo? Repare, uma interrogação. O problema é uma pergunta. Os objetivos. Eles sempre, quando se apresentam num projeto, eles devem ser uma frase única, então é algo direto, certo? E que sempre começa com verbo. Verbos tais como identificar, enumerar, classificar, analisar, comparar. Justamente os objetivos são as ideias de ação as quais terão no seu projeto, que vão nortear o seu esforço investigativo. Toda pesquisa ela deve ter um objetivo geral que está diretamente relacionado ao problema da sua pesquisa e também alguns objetivos específicos. Quer dizer, são as etapas menores as quais têm que ser observadas, são aquelas ações um pouco mais bem direcionadas, mais restritas e bem delimitadas que, quando todas forem atendidas, você conseguirá dar uma resposta ao problema inicialmente formulado. Retornando à questão do composto, o exemplo que eu dei, se ele é explosivo ou não, vamos pensar aqui em objetivos específicos. Vamos pensar, por exemplo, um objetivo é comparar as propriedades desse composto com outros compostos que comprovadamente podem ser utilizados para a produção de explosivos. Outro objetivo é identificar partículas nesse composto que possuem potencial explosivo. Estão reparando? Aqui nós estamos propondo ações de pesquisa, de investigação menores
mas que estão diretamente relacionados ao nosso objetivo geral e quando concluído, quando atendemos esse objetivo, conseguimos alcançar essa meta, todas elas, poderemos dar a resposta àquele problema ao qual foi proposto. As hipóteses, elas são o objetivo final de qualquer projeto. As hipóteses são as respostas que encontramos ao problema de pesquisa ao qual propomos. No caso do projeto, ou seja, aquele momento inicial em que estamos delimitando o que vamos pesquisar, a hipótese ela sempre vai ter um caráter heurístico. Heurístico, para quem não sabe, ela tem uma dupla dimensão. Primeiro, ela é uma palavra que atribui o caráter provisório de uma hipótese. Ou seja, toda hipótese, ao ser proposta num projeto, ela é provisória. Ela está ali naquele momento inicial, mas ela vai ser testada, ela vai ser indagada, vai ser problematizada. Então, a hipótese do projeto não necessariamente vai ser a hipótese que será mantida no final da pesquisa. Aliás, na maior parte das vezes, as hipóteses lançadas no projeto são abandonadas justamente por causa do amadurecimento do pesquisador e do seu maior domínio sobre o tema. E é heurístico, porque além de provisório, é um elemento que criamos ali durante o projeto, justamente para poder ajudar a dar um direcionamento à nossa pesquisa. É apenas uma resposta temporária, mas que vai nos ajudar a pensar o nosso esforço de investigação, ainda que depois seja posteriormente retirado, alterado. Bem, as hipóteses elas têm que ter consistência lógica, evidentemente, elas devem ser verificáveis, ou seja, devem ter um embasamento, e um embasamento aos quais qualquer outro posterior pesquisador que se debruce sobre esse mesmo tema possa avaliar e constatar a validade daquilo ao qual você concluiu. Simplicidade. As hipóteses elas não precisam ser mirabolantes e contar com todas as especificidades dentro de si ao longo do tempo. A pesquisa, vocês vão observar que ela tem todo um procedimento, ela dentro do trabalho, a redação final do resultado da pesquisa, há detalhamento sobre os procedimentos realizados, os resultados de cada procedimento e assim por diante. A hipótese ela não precisa conter todas as informações relacionadas à pesquisa. A hipótese ela deve ser simples. Você fez ali uma pergunta muito precisa no começo do seu trabalho, que é o problema. A sua resposta também tem que ser direto ao ponto. Não precisa argumentar. A hipótese ela não tem esse caráter argumentativo, tem caráter de constatação. Essa é a resposta ao qual cheguei. Além disso, tem que ser capaz de explicar o problema. Se a hipótese não explica o fenômeno ao qual você questionou, não é a hipótese adequada para aquela pesquisa que foi desenvolvida. Tem que ser plausível e também tem que ser clara, tem que ser compreensível a qualquer um. Tem que ter profundidade, é simples, mas ela tem que ir além da simples observação empírica. Não é apenas chegar e dizer, por exemplo, no caso do composto químico, se ele possui capacidade para ser explosivo ou não, se constatar sim ou não. Responder uma pergunta, formular uma hipótese, não é simplesmente dizer sim ou não. Você tem que dar uma interpretação ao fenômeno. Você tem que dar uma explicação, tem que apontar as suas causas, ainda que de uma forma sintética. Tem que ter fertilidade, ou seja, a possibilidade de, a partir daquelas hipóteses, se desenvolver pesquisas posteriores e, na medida do possível, originalidade. E aqui apenas lembrando, ainda que originalidade em determinadas etapas de uma formação acadêmica não seja exigido, um TCC de graduação, sem dúvida alguma, dificilmente será cobrada a originalidade. Uma dissertação de mestrado, dependendo do programa de pós-graduação, se dispensa a originalidade, mas uma tese de doutorado é quase total certeza que a originalidade ela seja cobrada.
Bem, nós temos o método, tal como dizemos, é o mesmo slide de antes, mas só para relembrarmos que é um percurso a ser realizado pelo pesquisador que vai ligar aquele problema à hipótese, que são conceitos que acabamos de ver, que compreende instrumentos e procedimentos sistematizados e pode ser reproduzido. O método, ele também tem que estar esclarecido ali no projeto. É um dos pilares ali de uma proposta de pesquisa. Mas ele tem elementos necessários para delimitação de uma metodologia. Primeiramente, a definição dos participantes. Qual vai ser ali, dentro do material, o qual tem que ser analisado, os dados empíricos a serem analisados, que vão contribuir de fato para o desenrolar da sua pesquisa. Tem que ser pensados também técnicas de coleta de dados e, por fim, a análise desses dados obtidos empiricamente. A definição dos participantes. É preciso delimitar o conjunto de pessoas que interessa estudar, ou objetos. Nós temos, no caso, duas possibilidades. A de abordagens quantitativas, no qual, ali naquele momento de definição dos participantes, deve-se pensar um setor, um grupo de pessoas que, de fato, seja representativa de uma população. Justamente por quê? Porque a ideia é estabelecer quantificações, números, estatísticas. E por outro lado, nós temos abordagens qualitativas em que dispensa-se, por um lado, o procedimento tão complexo assim de seleção de participantes, porque a análise qualitativa é uma análise que se detém mais sobre a análise individual, que não se pretende, a partir daqueles participantes, obter conclusões mais gerais a respeito daquela população. A ideia é fazer mais algo específico, mais bem delimitado. Bem, no âmbito do projeto, o pesquisador ele deve descrever minuciosamente quem são aqueles participantes dessa pesquisa ao qual está desenvolvendo, quais são as principais características, quais locais onde podem ser encontrados esses participantes, o número de pessoas a serem abordadas nessa pesquisa. Isso vale também para quando a pesquisa está se detendo sobre, não necessariamente pessoas, seres humanos, mas também objetos quaisquer. E além disso, é importante que no projeto o pesquisador demonstre quais são os procedimentos e critérios de seleção desses participantes. Não pode ser tão arbitrário assim, ainda que a análise quantitativa permita uma argumentação um pouco mais livre a esse respeito do que um método quantitativo que se pretende representar uma população, ainda assim não pode ser completamente arbitrário. Tem que partir de uma escolha racional, de uma escolha criteriosa. Bem, nós temos diversas técnicas de coleta de dados disponíveis. Nós temos que pensar a sua fidedignidade, ou seja, o quão precisos são os dados a serem obtidos pela técnica e também a sua validade, se realmente aquilo que estamos avaliando, o modo como estamos procedendo para obter os dados dentro daquele grupo de participantes são de fato válidos, se de fato vão responder à proposta ao qual estamos fazendo. Bem, as técnicas de coleta de dados, elas devem ser capazes de dar informações úteis à pesquisa. Não é aleatório a escolha de técnicas. A escolha de técnicas tem que partir desse princípio racional de escolha de informações que vão ser necessárias à pesquisa e como obtê-las. E por fim, essas técnicas de coleta de dados elas são muito numerosas. Existem hoje diversas formas de proceder em relação à coleta de dados que estão disponíveis para o pesquisador. Nós temos a observação, a entrevista, o questionário, escala, exame laboratorial e etc. Nessa aula não daremos conta disso ainda. As técnicas propriamente ditas, o que é cada uma, suas características e limitações, serão pensadas na nossa segunda aula. Bem, nós temos diversas técnicas de coleta de dados, tal como disse, que podem ser encaixadas dentro de determinadas categorias.
elas podem ser artificiais ou naturalistas, dependendo se o pesquisador intervém ou não na relação que o indivíduo mantém com a sua manipulação, com a manipulação da informação. Também ela pode ser participante ou não participante. Isso vai depender se vai ter interação entre aquele que está observando e o que está sendo observado. E ela pode ser sistemática ou assistemática. O pesquisador ele pode estabelecer previamente ao início da técnica de dados, a coleta de dados, uma série de tópicos a serem consideradas no momento em que vai buscar os seus dados. Por outro lado, ele pode optar que naquela situação de pesquisa específica é melhor com que, a partir do começo de interação com a população que ele está considerando, o material qual está sendo analisado, é melhor que os tópicos sejam condicionados à medida que a realidade for se apresentando, ou seja, posteriormente à proposta. Análise de dados. A análise de dados é justamente aquele momento em que você já obteve, você já decidiu qual é a sua população, você já obteve dados sobre aquela população, mas que, entretanto, ainda não interpretou, ainda é material bruto, são as informações as quais foram observadas, que puderam ser constatadas, mas o pesquisador ele tem que explicá-los, tem que compreender esse fenômeno. E a análise de dados é justamente aquele momento em que o pesquisador vai começar a interpretar os seus dados. Ela pode ser uma análise qualitativa, em que ele vai tentar descrever como ele coletou aqueles dados, como é que ele foi observando os dados sendo manifestados a ele, enfim, é justamente uma estrutura um pouco mais narrativa e que vai sendo acompanhada de observações sobre os fenômenos as quais foram sendo constatados no decorrer da pesquisa. Mas também pode ser quantitativa a análise dos dados, pode se obter, então, técnicas de análise de informação justamente que sigam uma lógica mais matemática, mais estatística. Aí temos também as justificativas, cuja a intenção de uma justificativa no âmbito de um projeto, quando o programa de pós-graduação exige isso do seu candidato no projeto, o que ele está querendo saber? O programa está querendo ser convencido de que essa pesquisa ao qual está sendo proposta, ela é fundamental de ser realizada, seja para que a hipótese tenha uma contribuição para a sociedade, digamos, por exemplo, que você quer pesquisar a cura da AIDS, tem uma relevância social aí. Para alguns indivíduos, digamos, por exemplo, que você queira encontrar a cura por uma doença que afeta só 5% da população brasileira. São poucos indivíduos, mas o resultado dessa pesquisa vai atender aquela população que também precisa ser contemplada. Ou então para a comunidade acadêmica, você não vai propor soluções para a sociedade de uma maneira geral, mas aquilo qual está sendo proposto é importante para o progresso do conhecimento científico, para acumular um novo saber. É uma inovação que vai aprofundar os nossos conhecimentos sobre um dado fenômeno e que posteriormente pode até contribuir para alcançar uma relevância social em alguma pesquisa vindoura. Por fim, é importante que o pesquisador estabeleça um cronograma. Se o programa de pós-graduação, se a agência de fomento ou qualquer outra instituição que esteja promovendo o concurso ao qual o pesquisador está se submetendo por algum motivo, mesmo que não exija esse cronograma, é bom que o pesquisador faça ele. É talvez um dos elementos principais que o pesquisador deva planejar. Como eu disse, há quase sempre um prazo estipulado. E por mais que o prazo esteja para frente, pode ser de 5, 6 anos que seja, não importa. Por incrível que pareça, quando se desenvolve pesquisa, todo prazo, se no momento inicial aquele deslumbre, nossa, eu tenho muito tempo,
ele na verdade é sempre pouco, porque o pesquisador ele sempre tem algo novo sobre a considerar dentro da sua pesquisa. Então, todo o prazo ele é um fantasma a assombrar o pesquisador. Ele sempre está nessa corrida contra o tempo, mesmo que a sua pesquisa ela tenha bastante tempo a ser desenvolvida. O cronograma é justamente importante para que o pesquisador ele possa ter clareza de quanto ele pode despender de tempo em cada etapa. Então, aqui eu criei um exemplo de uma tabela que é o que eu costumo sugerir para as pessoas realizarem em relação a planejamento pessoal, em que nós pensamos uma pesquisa que será realizada em 10 meses. Então, aqui nessa pesquisa, nós propomos uma série de atividades em que temos um levantamento de literatura, a montagem do projeto, a coleta de dados, o tratamento dos dados, a elaboração do relatório final, a revisão do texto e a entrega do trabalho. O trabalho aqui, no caso, vai começar no primeiro mês e terminar no 10º, de 10 meses, tal como eu disse. E aqui, reparem, eu fui colocando um X dentro do período ao qual cada etapa vai ser realizada. Levantamento de literatura, logo no primeiro mês, a montagem do projeto no segundo mês, coleta de dados começando no terceiro mês e terminando no 5º. Enfim, o que estamos observando aqui? É uma forma de sistematização sobre aquilo que ainda está por vir, as etapas necessárias para o desenvolvimento desse projeto. Isso tem que ser pensado de antemão pelo pesquisador. Por fim, é importante pensar nos recursos necessários, seja um material permanente indispensável para a pesquisa. Computador, sem dúvida alguma, não tem como fazer pesquisa científica hoje sem acesso ao computador. Equipamentos tecnológicos duráveis de maneira geral, bibliotecas, para justamente poder fazer consultas. Além disso, material de consumo, sobretudo em pesquisas que exigem materiais descartáveis. Se a sua pesquisa exige vacinas, em que cada indivíduo vai utilizar uma e depois ser jogado fora, isso daí também tem que ser considerado e tem que ser indicado no projeto, caso requisitado. E por fim, o pessoal. Às vezes o pesquisador ele precisa de outros profissionais atuando junto com ele. Se, por exemplo, a pesquisa exige a montagem de um aparato tecnológico um pouco mais sofisticado, essa demanda de pessoal tem que ser considerada, de outros profissionais que vão contribuir para a produção. Bem, por hoje é só. Na próxima aula retornamos pensando já a redação do texto de maneira específica. Espero que tenha sido esclarecedora essa aula. Caso tenha algumas dúvidas, nós podemos, numa próxima aula, por meio do chat, esclarecer na medida do possível. Grato a todos pela atenção.